Bom dia, pessoal. Iniciando aqui a coletiva com o técnico Vinícius Bergantin. Vou passar a palavra aqui para os colegas de imprensa que estão aqui no CT. Fica à vontade, André. Professor, boa tarde, já comecei de tarde. Um tempo bom de preparação, né, para essa partida. Como é que você avalia esse intervalo que teve entre um jogo e outro para poder trabalhar aqui? Foi muito proveitoso, né, principalmente a semana passada, uma semana bastante densa, né, com trabalhos físicos, trabalhos técnicos, trabalhos táticos. Hoje a gente tem todos os jogadores, né, exceto aqueles que fizeram uma cirurgia, hoje todos os jogadores estão à disposição. Então foi muito importante, não só para esse segundo encontro, o jogo da volta contra o Inter, mas para toda a nossa sequência e início da Série C. Treinos fechados, né? Muito mistério, importante também esconder um pouquinho o jogo. Acho que faz parte, né? Todos os clubes hoje, até por uma questão de tranquilidade para o jogador trabalhar, para a gente poder colocar algumas palavras, algumas coisas que memorizem bem a cabeça do atleta, para que quando ele esteja no jogo ela venha automaticamente na cabeça para gerar padrões, né, no jogo, mas nada de outro mundo, né, não é segredo, é mais um padrão que vem acontecendo aí, mas óbvio, a gente aproveita para trabalhar bem, né, e deixar o time cada vez mais entrosado. Tainá Mello, Sport News Mundo. Bergantin, bom dia, boa tarde. Como jogador, você atuou no Hannover e enfrentou clubes do mesmo nível e também com nível superior. Por mais que a principal responsabilidade do CSA nesta quinta seja de fazer gols, o time também não pode sofrer. Como você consegue trazer sua experiência de atleta para montar uma equipe eficiente e segura diante de um adversário que no momento está na Série A? Olha, a gente tem que fazer um jogo forte, mas sem loucura, né? A gente tem ali 100 minutos, né, para poder vencer o jogo. Eu acho que você sair e se atirar de qualquer jeito, né? A gente vai enfrentar uma grande equipe que tem qualidade, a gente tem que buscar se impor, né, mas não se atirar, né, como malucos, assim, né? A gente não pode se expor de uma maneira desorganizada, mas a gente tem que entender o jogo, tem que ir em busca do jogo perfeito, de saber ter uma agressividade com a bola, saber defender bem, saber que os detalhes vão ser muito importantes, bolas paradas, né, tanto as ofensivas quanto as defensivas, para a gente aproveitar, né? A gente teve bons momentos lá no Sul, eles também tiveram. Acho que a gente tem que tentar diminuir ao máximo, né, a chance do Inter, mas aproveitar também ao máximo a chance que a gente vai ter durante o jogo. Guilherme Magalhães, Gazeta Web. Bom dia, professor. O quanto a semana sem jogos do CSA e o calendário cheio do Internacional beneficia o seu time, na sua opinião? Olha, eu não sei a questão do Inter, eu não sei dizer. Ele fez bons jogos, né, contra o Fortaleza, depois na Libertadores, uma vitória no final, depois também outra grande partida contra o Flamengo. Todo jogo tem a sua história, né? A gente vai atrás dessa noite especial, né, para o nosso torcedor, para os atletas que aproveitaram esse tempo sem jogos para trabalhar muito, para trabalhar forte. Elogiei os atletas hoje mesmo pelo desempenho nas últimas semanas. Então é um processo de melhora. A gente estava em busca desse tempo para treinar. Eu acho que a gente aproveitou bem, né? Isso ficou já visível no primeiro jogo. A gente espera transformar isso em performance e resultado. O Guilherme também pergunta aqui se ficou combinado com a diretoria, a comissão de jogadores, alguma premiação aí em caso de classificação para as oitavas. Olha, a gente tem um presidente muito ativo, muito presente, um presidente que é do tamanho do CSA, né? O senhor Rafael, ele é muito... ele tem o termômetro certo para falar com os jogadores, para estar dando a moral no momento certo, para cobrar também os atletas, a comissão técnica, os funcionários.
E sim, ele, né, dentro da Copa do Brasil, que é essa competição rentável, e o clube tem que ficar assim com a maior parte, isso é normal, até pelo histórico do passado recente aí, da transição das diretorias do último ano, mas ele sim ofereceu uma premiação que eu vejo que ela é generosa para os atletas. Em relação ao time, né? Teve mais tempo para trabalhar, tem recém-contratados também, deve mudar ou a ideia é manter a mesma base desde o primeiro confronto? Olha, a gente treinou nessa última semana algumas variações, né? Tanto de ordem tática, quanto a gente tem que aproveitar esse tempo livre para testar um volante, 2 meias, para testar jogadores que eles possam funcionar juntos, né? Algumas dobras diferentes por fora, situações simulando, né, alguma situação que a gente esteja precisando do resultado. Está 35 do segundo tempo, 0-0, é hora de se atirar um pouquinho mais, aí o que é que nós vamos fazer numa situação como essa? Então, não só peças foram testadas, mas sistemas também a gente buscou trabalhar, principalmente próximo ao jogo agora, na segunda, na terça, no final da semana passada. Então, o importante é que está todo mundo envolvido, está todo mundo na minha lista, né, todos em condições de jogo. Pode ser que tenha alguma mudança, mas a gente vem muito contente também com a base, principalmente que iniciou o último jogo contra o Inter. Júlio César Oliveira, Paris FM. Professor, em relação ao jogo de ida, o que tem diferente nesse time do CSA para essa decisão no Rei Pelé? Você conta com mais opções? Sim, a gente tem a opção teve a volta do Hernandes, do William, do Everton, do próprio PC. Então, né, a gente conta com jogadores importantes que estavam no DM ou estavam em transição, e isso é o que o treinador mais deseja, que os atletas estejam saudáveis, estejam à disposição, e isso começa a trazer a dor de cabeça boa, né? Além de ver que os jogadores tiveram uma evolução física, técnica e tática do primeiro jogo para esse aqui. O Arno Oliveira, Timácio da Gazeta. O lateral Hernandes será relacionado para esse jogo e faz parte dos planos para a Série C? Sim, o Hernandes está relacionado, é um jogador que eu particularmente fiquei muito contente com a volta dele. Nós temos excelentes laterais, né, o Juan, o Pará, mas é um jogador que a gente conta com ele para a sequência da temporada. A gente sabe que ele também já jogou como terceiro zagueiro do lado esquerdo, já fez volante também, jogando até na Série A. Jogador experiente, um jogador com identificação no clube, um jogador que sofreu bastante, não é fácil, né? Uma lesão de ligamento cruzado no joelho, talvez seja a lesão mais difícil de você se recuperar aí, né, no futebol. Então é um jogador que está merecendo, né, e ele vai para o jogo, vai estar à disposição. É um jogador que a gente sabe que, se precisar contar, ele vai dar conta do recado. O placar em Porto Alegre permitiu que o CSA continue na briga, né? Você vai manter o time que começou, depois o Robinho voltou a treinar, né? Ou ele vai ficar no banco? Aí, uma hora antes da partida, vocês vão saber. Como eu falei, é ótimo você ter opções, né? A gente viu lá, infelizmente o Robinho teve que sair no início do jogo, mas o Iago Teles entrou muito bem, né? Uma disputa sadia, não só nessa posição, mas em outras também, né? No meio campo, na defesa, nas laterais. Então estou muito contente pelo que vem acontecendo. Assim, a gente não controla o resultado, mas a gente sabe que o grupo está ganhando força, o grupo está se conhecendo cada vez mais, e só o trabalho que fez a gente melhorar, né? E a gente espera muito fazer um grande jogo, ter um grande resultado para presentear, né, o nosso torcedor, com o merecimento dos jogadores, para ter essa classificação inédita, né, para o CSA nas oitavas da Copa do Brasil.
O Arlen também pergunta aqui se você analisou o jogo do Inter no domingo contra o Flamengo, e o que você achou, se teve alguma mudança. Sim, a gente analisou não só contra o Flamengo, mas os outros 2 jogos que eles fizeram após o nosso confronto. Teve algumas mudanças, mudança ali no ataque, da entrada do Alemão no lugar do Luiz Adriano, desculpa. E são excelentes jogadores, o Alemão com um pouco mais de vida, um pouco mais de entrega. O Luiz Adriano já é um jogador, de pivô, que busca uma combinação mais curta, o Alemão um pouquinho mais de profundidade, de pressão também sem a bola, mudança na lateral direita também. Então é um elenco dos volantes também que acompanharam o jogo. A gente analisou tudo, e a dificuldade ainda vai ser bem grande, mas a gente tem que encarar, enfrentar e saber que tudo é possível. A gente vê dia a dia no futebol, as oportunidades aparecerem. A gente tem uma oportunidade enorme, uma oportunidade de ouro, de fazer uma noite inesquecível com o nosso torcedor aqui no Rei Pelé. O Arlen também aqui finaliza as perguntas dele falando sobre o Pará e o Giovani, que passaram por cirurgias. Ele disse que tem sido um ano difícil nesse aspecto para o CSA, que acaba perdendo muitas opções, e pergunta o que você tem a dizer sobre. Eu lamento muito, não só desportivamente por não ter os atletas à disposição, mas a questão principal é a saúde deles. Então, o Pará estava treinando com a gente, teve essa cirurgia. O Giovani a gente esperava que fosse algo também mais rápido, mas o importante agora é que eles façam toda a recuperação passo a passo, se sintam bem, voltem com as melhores condições para desempenhar aquilo que eles mais sabem fazer. Thomas Carvalho, Rádio Clube Recantos. Bom dia, boa tarde, professor. Esse jogo internacional é muito importante, e ainda mais no quesito financeiro. Mas sabemos que a principal competição para o CSA nessa temporada é a Série C. Estamos vendo vários jogadores do CSA se machucando constantemente, mas a pergunta é: com as peças que o CSA tem hoje no elenco, esse time vai até o fim da temporada sem chegadas e sem saídas? Olha, como treinador, pelo que eu estou vendo, o ideal é que sim, que a gente siga com esses jogadores, mas a gente sabe que o ano ainda está praticamente começando, e como ele falou, a competição mais importante está para começar ainda. São 19 jogos de primeira fase, se Deus quiser mais 6 jogos para a gente conseguir o acesso, 25 jogos, pode acontecer muita coisa até outubro, novembro. Então não dá para você descartar, falar, olha, não vai chegar mais ninguém, não vai sair mais ninguém. É difícil você falar, às vezes a janela vai abrir de novo para a Série A, Série B, a gente não sabe como é que vai ser o mercado. O que a gente sabe é que tem um elenco forte, um elenco para brigar pelo acesso, para brigar pela classificação na Copa do Brasil, e às vezes aparecem oportunidades de mercado, algum jogador que venha com salário pago ou não, mas satisfeito eu estou, mas a gente nunca pode dizer que não vai chegar ou não vai sair jogadores. Pedro Acioli, Nova Rádio Jovem. Vinícius, apesar de não ter tido o início animador, o Internacional só perdeu um jogo no ano, e para passar de fase o CSA precisa vencer amanhã. Essa estatística pesa negativamente, ou quando começa o jogo essa questão não entra em campo? Realmente não entra em campo, mas nós temos cada jogo, a gente constrói uma história. A gente sabe que esses números mostram que a gente vai enfrentar uma equipe muito competitiva, consistente, mas são 11 contra 11, a gente sabe da dificuldade, vai ser realmente um páreo muito duro, mas a gente tem que enfrentar, tem que ser inteligente, tem que ser aguerrido, tem que demonstrar muita raça à nossa torcida e, se Deus quiser, no final encher o nosso torcedor de orgulho com uma classificação. Tem a desvantagem no placar, mas tem exatamente essa vantagem que é jogar em casa, que é jogar no estádio do Pelé, que já conhece bem, e também ter o apoio do torcedor. Quanto isso pesa num jogo decisivo?
Pesa muito, pesa muito. A gente, eu vejo até os jogadores comentando, né, o clube todo, né, fazia tempo que não passava por um jogo desse tamanho, e eu vejo que eles não veem a hora de estar em campo, né, para sentir esse calor da torcida, essa atmosfera incrível que o torcedor, né, do CSA faz. Então, até após o jogo contra o Brusque, teve alguns jogadores que chegaram quase que para esse jogo e até me agradeceram pela oportunidade de poder estar vivendo o que eles viveram após o apito final ali contra o Brusque. Então, eu acho, né, que vai ser uma atmosfera até mais pesada, mais forte, mais positiva, e que no final também os atletas, né, aumentem essa conexão com o nosso torcedor, porque eu já vim contra o CSA, né, me surpreendi, fiquei espantado com a potência da torcida e tive o prazer de viver, né, o clássico terminou também de maneira positiva, foi 0-0, a classificação contra o Brusque também foi algo muito, mas muito legal. Então a gente espera viver várias vezes isso durante o ano e já amanhã contra o Inter também no Reperé. Muito obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Coletivo encerrado.